Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e hoje eu comentarei aqui com você a respeito da gota e a cirurgia bariátrica. É o seguinte, muitos pacientes me perguntam: Dr. Henrique, eu sei que a obesidade influencia no nível de ácido úrico alto. Fui submetido a uma cirurgia bariátrica e agora não paro de ter crises. Por que isso acontece? Nesse vídeo eu comentarei com você então o porquê que isso ocorre, quais os principais fatores que influenciam para o aumento do número de crises nos primeiros meses após a cirurgia bariátrica e como podemos evitá-las. Após a primeira crise de gota na vida. A gota é uma doença ocasionada pelo estado crônico de hiperuricemia, ou seja, um estado crônico de níveis altos de ácido úrico no nosso organismo. Muitos fatores influenciam o nosso ácido úrico. O mais importante, que eu já comentei em outros vídeos, é o fator genético, que chega a determinar 40 a 70% do nosso ácido úrico. Temos outros diversos fatores, e um deles é sim o nosso peso. Nós sabemos que o paciente obeso, ele tende a ter um ácido úrico mais alto. Portanto, quando nós controlamos o nosso peso, nós também ajudamos a controlar o nível de ácido úrico e controlar a gota, além de outros benefícios gerais que também temos para a saúde, mantendo um peso bom, um peso normal ou próximo do normal. Portanto, o racional é a gente pensar o quê? Após uma cirurgia bariátrica, com perda de peso, a tendência é controlarmos o ácido úrico e controlarmos a gota. Mas o que a gente vê com frequência é um aumento das crises de gota, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses após a cirurgia. E por que isso acontece? São 5 principais fatores que influenciam para que ocorra um aumento das crises de gota. Primeiro fator, então, que leva ao aumento da crise de gota no paciente que faz cirurgia bariátrica. Qual que seria o primeiro? Uma perda de peso rápida. A perda de peso rápida, associado a estados de jejum prolongado que eles acabam sendo submetidos, esses dois primeiros aqui, eles levam a um estado de catabolismo. O que seria o catabolismo? É um estado onde o nosso organismo começa a degradar diversas substâncias, tentando gerar energia com isso. E uma das substâncias degradadas são as purinas. E a degradação da purina leva a uma maior produção de ácido úrico. Portanto, a perda de peso rápida e o jejum prolongado são os dois primeiros fatores. O terceiro fator seria a inflamação sistêmica, que o paciente é submetido pela própria cirurgia. É uma cirurgia grande. Sempre quando a gente está em estado de inflamação sistêmica, seja por uma infecção ou por uma inflamação, por exemplo, secundária a uma cirurgia grande, o nosso organismo tende a aumentar o nível também de produção de ácido úrico. O quarto seria a desidratação. Muitas vezes esses pacientes submetidos a essa cirurgia grande passam por um período de desidratação. Isso leva a uma diminuição da filtração do rim, portanto, havendo também uma diminuição da eliminação renal de ácido úrico. Nós sabemos que o nosso ácido úrico ele é eliminado principalmente pelos rins. Então, se há uma diminuição da filtração do rim, há uma diminuição da eliminação de ácido úrico, portanto, ele tende a aumentar no nosso organismo. Feito? E o quinto e último fator é a dieta hiperproteica, rica em proteína, que esses pacientes são submetidos no período perioperatório, aquele período próximo da cirurgia, um pouco antes e um pouco depois da cirurgia. Esses 5 fatores influenciam no nível de ácido úrico alto. Então, como nós podemos evitar esse maior número de crises de gota? Primeiro, controlando esse paciente, controlando a gota antes dele ser submetido à cirurgia. O ideal é controlá-lo pelo menos alguns meses antes da cirurgia
com os medicamentos de manutenção e aí sim indicar a cirurgia bariátrica. Segundo, procurar manter esses medicamentos naquele período perioperatório, próximo à cirurgia e logo depois da cirurgia, evitando assim variações no nível de ácido úrico que levam às crises de gota. E terceiro, mantendo uma boa hidratação, um estado de hidratação adequado. Nesse vídeo então você viu as causas de aumento de crises de gota nos primeiros 3 a 6 meses após a cirurgia. São 5 principais causas. Então a perda rápida de peso e o jejum prolongado levando a um estado de catabolismo. O terceiro é o estado de inflamação sistêmica pela própria cirurgia. O quarto, desidratação, levando a diminuição da filtração do rim. E o quinto e último, a dieta hiperproteica, muito rica em proteína, que esses pacientes são submetidos no período perioperatório. Para evitarmos controlar a doença, manter os medicamentos de base da doença e fazer uma boa hidratação. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o máximo número de pessoas possíveis. Dessa forma, a nossa informação chegará para mais pessoas e assim nós conseguiríamos mudar a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima!